Wesley, no vídeo de hoje eu vou tentar resumir minha faculdade de engenharia de software em 10 minutos. Muita gente tem comentado nos outros vídeos que eu postei aqui no canal se valeu a pena ter feito faculdade de engenharia de software, como é que foi o processo e se serve para alguma coisa. E hoje eu vou tentar resumir esses 4 anos de faculdade em um pequeno vídeo de 10 minutos. O motivo para mim ter escolhido engenharia de software é porque quando eu tinha meus 15 a 16 anos eu fiz um técnico em mecatrônica. E no último semestre a gente tinha programação para microcontroladores, tipo um Arduino, ESP. E quando eu comecei a programar os microcontroladores, fazer um LED acender, fazer o usuário apertar um botão e aparecer alguma coisa escrita num display LCD, eu achei muito incrível e falei, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida, eu quero fazer software, eu quero programar. Eu achava muito legal a capacidade de você poder criar várias coisas apenas escrevendo algumas linhas de comando e mandando para o controlador. E sendo bem sincero, eu nem cheguei a olhar muito bem a grade curricular da faculdade. Porque, pra quem não sabe, eu fiz faculdade na Católica de Santa Catarina e na época era com sistemas da informação. E no ano que eu ia começar a estudar, virou engenharia de software. Então eu nem perdi muito tempo olhando a grade curricular, eu meio que já sabia o que eu queria. Eu falei, eu quero engenharia de software, não me importa o que tem na grade curricular, eu quero fazer isso. Então eu nem sabia que matérias que eu ia ter, eu só sabia das matérias no início do semestre que eu ia ler quais matérias que a gente ia ter. E muita gente me pergunta o que você aprende na faculdade de engenharia de software. Eu peguei minha grade curricular da época que eu fiz. Hoje em dia está um pouco diferente, mas cada faculdade tem uma grade curricular diferente que você pode estar sempre conferindo. E eu vou ir sobre algumas matérias que eu tive e se eu uso essas matérias ainda no dia a dia. No primeiro semestre da faculdade, a gente teve estrutura de dados, desenvolvimento web e, se eu não me engano, até design, onde a gente teve que desenhar um aplicativo de verdade na mão, recortar e colar na parede como um user experience. E depois, do segundo semestre em diante, a gente começou a se aprofundar em matérias mais específicas de engenharia de software, como estrutura de dados, banco de dados 1 e 2, sistemas operacionais, redes, desenvolvimento para microcontroladores, administração financeira, engenharia econômica, qualidade de software. A gente teve até uma matéria de documentação, que eu não lembro exatamente, mas era uma matéria que a gente aprendia a levantar requisitos, aprendia ISOs, padrões de software, padrões de como escrever requisitos e documentos para usuários. A gente teve processos ágeis, gerenciamento ágil, governança em TI, desenvolvimento para dispositivos móveis. E uma das matérias que a gente teve todo semestre, que na minha opinião era a matéria mais legal, era o que a faculdade chamava de fábrica de software. Essa fábrica de software nos dava uma matéria todo semestre para a gente desenvolver algum aplicativo. Normalmente tinha alguma correlação com o grupo de robótica da faculdade, alguma correlação com algumas outras matérias que a gente estava tendo durante o semestre, mas era uma matéria que a gente tinha para desenvolver alguma coisa que a gente quisesse. Então, por exemplo, no primeiro semestre, a gente quer desenvolver um algoritmo de busca binária. Então, a gente tinha essa aula para estudar o algoritmo, estudar como fazer aquilo e implementar esse algoritmo. E todo semestre a gente teve essa matéria, que na minha opinião foi algo muito legal e que dava liberdade para o aluno poder fazer o que ele quisesse, não o que ele quisesse, mas poder pensar e ter a liberdade de realmente fazer algo, não ficar preso à faculdade. E os professores sempre vinham com coisas de fora, às vezes que empresas pediam problemas reais e falavam: a gente precisa de algo que seja assim. Não precisa desenvolver uma solução toda, mas um pedaço da solução, o que ajudava a gente a desenvolver muito nosso raciocínio lógico. E a gente também teve a matéria de filosofia, então a gente tinha 5 matérias por semana e a gente tinha uma matéria à distância. Então a gente teve língua portuguesa à distância, sociologia, filosofia. Então cada semestre a gente tinha uma matéria EAD, fora 5 matérias que a gente tinha todo dia, como eu fiz a faculdade presencial, então eu ia da faculdade de segunda a sexta, e daí no sábado eu tinha uma matéria EAD que eu podia fazer durante a semana ou em qualquer momento que eu tivesse disponibilidade. E muita gente me pergunta se você aprende a programar na faculdade de engenharia de software, e muita gente reclama falando que você não aprende nada. E eu quero deixar bem claro que a faculdade não vai te ensinar a programar. A faculdade não está aqui para te ensinar a escrever linha de código, para fazer você desenvolver o melhor sistema do mundo. A faculdade te ensina de fato como escrever software, tecnologias, as possibilidades, o que é um algoritmo, mas a faculdade só te dá uma base e você tem que ir atrás e aprender como utilizar essa base para fazer uma aplicação de fato. Quando eu olho na minha grade curricular, eu vejo o tanto de coisa que a gente estudou, que hoje em dia eu nem lembrava que eu tinha estudado isso em relação ao nome de matéria, mas que quando eu vejo o nome da matéria, eu relaciono a coisas que eu uso no trabalho, como por exemplo, diagrama de classes que a gente usa, testes que se relacionam à qualidade de software. Teve até uma matéria que um professor nosso ensinou pra gente como introduzir um novo integrante em uma equipe. Então, por exemplo, a ideia era que
a gente tivesse um novo integrante na equipe e você trabalhasse 5 anos na empresa. Então, como que é a maneira mais fácil e menos conturbada de se adicionar um integrante na equipe sem que afete o desempenho da equipe e sem que o integrante se sinta muito perdido? Então, até esse tipo de coisa a gente estudou na faculdade de engenharia de software. A gente também teve gerenciamento de projeto, que a gente aprendia como gerenciar projeto, padrões, PEPs, um monte de coisa que você olha para o título engenharia de software e você nem pensa nisso, porque muita gente só quer aprender a programar. Mas a faculdade de engenharia de software engloba muito mais coisa do que só escrever código. Tem muito mais coisa que é teórico e muito mais coisa gerencial que você acaba aprendendo na faculdade de engenharia de software, que é muito útil para você no futuro, do que apenas escrever software. A gente também tinha bastante projeto em equipe, o que ensina a você a aprender a trabalhar em equipe, ensina você a compartilhar conhecimento e ensina você a ser mais proativo em relação a algumas coisas. Porque em trabalho em equipe você acaba vendo como que tem pessoas que são mais fortes em algo e pessoas que são mais fracas em alguma outra coisa. Então, isso ajudava você a fazer uma equipe, identificar quais eram os pontos fortes de cada pessoa na equipe, juntar isso e fazer um trabalho que pudesse ser muito melhor do que se você tivesse feito sozinho. E normalmente esse projeto que eu mencionei antes da fábrica de software era feito em equipe. Podia ser feito individual, em dupla, eu acho que até teve 1 ou 2 semestres que eu fiz sozinho, que eu preferi fazer sozinho, mas de modo geral era sempre um trabalho em equipe. E daí no final do semestre a gente apresentava o que a gente tinha feito. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo que muita coisa que eu aprendi na faculdade é de fato útil para mim no meu trabalho. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já sabia programar um pouco, já tinha um conhecimento básico sobre programação, sobre JavaScript, sobre PHP. Então eu entrei na faculdade, até C eu já sabia um pouco, entrei na faculdade já sabendo programar e eu estava pensando, a faculdade vai ser fácil, vai ser algo que eu vou tirar de letra. Mas depois do primeiro semestre, depois de introdução a algoritmos, que eu comecei a ver que o engenharia de software não era só programação, que tinha muito mais por trás, eu acabei vendo que eu tinha muita dificuldade em escrever documentação, em documentar coisas, porque eu nunca precisei escrever documentação. Então, fazer documentações, artigos que a faculdade te força a fazer, te ensina a explicar e descrever e compartilhar seu conhecimento de uma forma diferente. E a pensar de uma forma muito mais abstrata do que você está acostumado a pensar. E eu tive vários professores que me ajudaram durante toda a minha jornada na faculdade, que eu acho que é a parte mais importante, porque tem muita gente que, assim como eu, não sabe muito bem para onde ir, precisa de um norte. Então, quando você na faculdade, você tem os professores ali para te ajudar. Então, vamos supor que você quer estudar alguma coisa extracurricular, alguma coisa que não está na sua faculdade, mas que você quer muito estudar. Sei lá, por exemplo, hacking. Eu lembro de chegar para professor meu e perguntar sobre isso, e eles me davam, você tem que estudar essa tecnologia, você tem que estudar aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da faculdade também, que a gente normalmente esquece. A gente tem professores ali mestrados, de modo geral, ou até com doutorados, que eles sabem muita coisa. Eles estão estudando há 10 anos, 15 anos. Eles estão dando aula há anos. E eles estão ali para compartilhar conhecimento. E eu acho que isso é a parte mais importante da faculdade. Fora o networking. Networking é uma coisa muito importante da faculdade também. Que às vezes a gente não pensa. A gente faz curso online, a gente faz algumas coisinhas só para adquirir conhecimento, mas eu acredito que o networking é uma das principais partes da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de participar do grupo de robótica de um hackathon que teve lá perto de Florianópolis. E em 2018 foi onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da França, primeira vez tendo meu contato internacional com alguém. E tudo isso só foi possível porque a faculdade estava me disponibilizando e anunciando esses projetos. Com o grupo de robótica, eu também tive a oportunidade de ir para São Paulo, para o oeste de Santa Catarina, conhecer muitas pessoas ao redor do Brasil, aprender muito mais sobre desenvolvimento de sistema embarcado, sobre robótica, mecânica, elétrica, tudo isso porque eu estava na faculdade. Então, muita gente me pergunta, vale a pena fazer faculdade? Na minha concepção, vale super a pena. Se você não tem dinheiro para pagar uma faculdade privada, você pode tentar fazer uma faculdade pública, não importa qual é a faculdade, se é pública, se é privada, mas vale a pena, porque esses 4 ou 5 anos que você está investindo da sua vida ali, mais para frente vão retornar, vai dar um retorno para você na sua carreira. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, com meus 18 anos, 17 para 18 anos, eu pensava de uma forma. E depois de estudar 4 anos, eu mudei muito a minha forma de pensar, eu mudei muito o jeito de ver as coisas. E eu acho que isso é uma experiência que só a faculdade traz para você, só cursos técnicos que você faz
onde você tem que ir em uma instituição para estudar de fato, ou até mesmo EAD, trazem para você. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito importante da faculdade. E então, para finalizar, eu quero incentivar você que está pensando em fazer faculdade ou que já está na faculdade a continuar nesse caminho. Eu acho que é extremamente importante. E se você está pensando em fazer uma faculdade, não importa se seja engenharia de software, ciências da computação, sistemas da informação, eu acho extremamente importante você fazer uma faculdade, porque, por exemplo, a empresa que eu estou hoje aqui na Estônia é uma empresa que pediu meu currículo, meu diploma. E se eu não tivesse o diploma, eu não poderia estar empregado hoje aqui. Então, quando você pensa em morar para fora, o fato de você ter um diploma pode ajudar muito. Muitas empresas, muitos países não necessitam. Não vou dizer que isso é mandatório para todo o país. Aqui na Estônia também não é mandatório, mas a empresa que eu estou atual pediu. E se eu não tivesse, eles provavelmente não teriam me contratado. E isso acabaria limitando o quanto que eu poderia estar ganhando de salário, poderia estar me limitando a oportunidades. Então, se você tem o tempo, dinheiro e você pode investir na faculdade, eu recomendo que você faça. É algo de extrema importância que pode abrir várias portas para você no futuro. Não importa se é privado, não importa se é particular, apenas tenta fazer uma faculdade, um curso técnico. Eu garanto que isso vai te mostrar coisas de uma forma diferente e vai abrir muitas portas. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que eu consiga ter trago dentro desses 10 minutos um pouco de como que foi ter feito uma faculdade de engenharia de software e vejo vocês no próximo vídeo.